Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 92. No Sunday Paper de hoje a gente vai falar um pouco sobre a mobilidade e a funcionalidade dos pacientes com Covid-19 que ficaram graves e necessitaram de internação na UTI. Paper publicado na Annals of ATS, fator de impacto de 4,836. Bom, quanto à Covid-19, a gente sabe que os casos graves requerem internação na UTI, precisam de suporte de vida e esses pacientes apresentam maior mortalidade, internação prolongada na UTI, necessidade de sedação profunda, bloqueio neuromuscular e muitas vezes uso da posição prona. E a gente sabe que esses são fatores de risco para a nossa fraqueza adquirida na UTI, aquela fraqueza que se instala depois da internação do paciente na UTI, e isso está associado a piores desfechos. Quanto aos sobreviventes da UTI, então esses pacientes que passam por essa internação, por esse tratamento e conseguem sobreviver, né? Sabidamente a gente sabe que eles têm problemas físicos, cognitivos e mentais, independente deles serem pacientes COVID ou não, a gente já sabe isso dos nossos pacientes críticos. Isso tem nome, né? Síndrome pós-terapia intensiva, a famosa PICS. E aí, isso leva a gente a crer que tem uma grande necessidade de reabilitação pós-Covid-19, porque os pacientes já sobreviventes de UTI pré-Covid-19 já apresentavam esses sintomas persistentes, conhecido como PICS, então os pacientes pós-Covid também vão apresentar esse tipo de sintoma possivelmente. E aí, quando a gente consegue iniciar a reabilitação lá dentro da UTI de uma maneira precoce, a gente consegue melhorar os desfechos desses sobreviventes, tanto a curto quanto a longo prazo. Então, como melhorar isso? Entender o impacto a curto prazo da Covid, da internação na UTI, nos níveis de reabilitação e resultados funcionais desses pacientes. Então, o que o David McWilliams fez? Um estudo unicêntrico, prospectivo, observacional, lá na UTI dele no Reino Unido, entre março e abril desse ano. Aqui a gente vê as características dos pacientes deles, então ele analisou aqui 177 pacientes, dividiu aqui entre os sobreviventes e os não sobreviventes, então 110 sobreviveram, 67 não sobreviveram. A idade diferiu entre esses pacientes, a gente vê que os que morreram eram mais velhos, 62 anos na média versus 53, não teve diferença quanto ao sexo, nem ao índice de massa corpórea para os pacientes dele. O Clinical Failed Score, né, o score de fragilidade clínico, teve diferença também aí entre quem morreu e quem não morreu. Os pacientes que morreram tinham um score clínico de fragilidade 3 ou maior. O índice de comorbidade cálcio também foi maior nos pacientes que morreram, era entre 4 e 5 ou maior que 5, indicando aí que a fragilidade e as comorbidades têm relevância sim no impacto da mortalidade. As características desses pacientes, então 110 pacientes lá, os que sobreviveram, né, todos passaram por ventilação mecânica, com uma média de 19 dias de ventilação mecânica, traqueostomia, 77% necessitavam de traqueostomia, um número bastante alto de traqueostomia, né, principalmente se a gente comparar com os nossos pacientes comuns de UTI, digamos assim, né, na era pré-Covid. Comparando com a realidade do meu hospital, também um número bastante alto. A gente não teve um número tão grande assim de traqueostomias aqui no hospital, foi inclusive bem mais baixo que isso. Utilização da posição prona, 67% dos pacientes utilizaram. Insuficiência renal com necessidade de hemodiálise, 34%. Isso é bastante condizente com os trabalhos de resultados clínicos que a gente tem visto. Sedação, todos os pacientes necessitaram de sedação por uma média aí de 13 dias. Bloqueio neuromuscular, 90% dos pacientes fizeram uso de bloqueio neuromuscular por uma média de 7 dias. Aqui quando a gente vê, né, os resultados, 100%, todos os 110 pacientes tiveram fraqueza adquirida na UTI no momento que eles despertaram na UTI, ou seja, no primeiro momento em que eles estavam conscientes e colaborativos, onde é possível avaliar o MRC desses doentes, todos apresentavam fraqueza adquirida na UTI, MRC abaixo de 48. Se você não sabe usar o MRC, não sabe como avaliar, vou deixar aqui no cardzinho um vídeo específico sobre o MRC, tá? Delírio, 69%, foram mobilizados na UTI, 100% dos doentes, então todos iniciaram a sua mobilização lá dentro da UTI. Daqui a pouco eu falo mais especificamente o que ele caracteriza como mobilização, tá?
O tempo para a primeira sessão de mobilização foi aí 14 dias. E aí é bastante interessante. Se a gente comparar aqui com o tempo de sedação, ó, tinha uma média de 13 dias de sedação e ele demorou 14 dias para mobilizar a primeira vez. Ou seja, isso mostra como era sistematizado o atendimento desses pacientes. Quando a sedação saía e eles começavam a ficar colaborativos, esse paciente era então mobilizado. Isso é bastante interessante. E o tempo de internação na UTI ficou aí na média de 22 dias. Aqui a gente vê a mobilidade, então ele avaliou a mobilidade através do Manchester Mobility Score, que foi um score que eles já tinham criado lá no serviço deles, que já está sendo discutido já faz algum tempo, já faz parte aí dos 7 principais escalas que a gente usa para avaliar os pacientes na UTI, e é uma escala que avalia o paciente em 7 pontos de mobilidade, se as intervenções foram feitas no leito, se o paciente sentava à beira-leito, se ele conseguia fazer transferência com guincho, ortostatismo, transferência com ajuda, deambulação com ou sem ajuda e se ele deambulava mais que 30 metros. Quando eu falei que ele tinha uma característica para mobilização, é que ele só considera que o paciente foi mobilizado a partir do 2, quando o paciente senta à beira-leito. Então, se o paciente fez só intervenções no leito, ou seja, mobilização passiva, mudança de decúbito ou exercícios ativos no leito, mesmo sendo exercícios ativos, se for no leito, ele não considera que o paciente foi mobilizado. Ele considerava só a partir do sentar beira-leito. Aqui é os resultados da mobilidade na alta da UTI. Então, se a gente olhar, ó, 14% sentavam beira-leito, 5% faziam transferência por guincho, a maioria, 31%, fazia ortostatismo, 24% transferência com ajuda, 17% deambulava com ou sem ajuda e apenas 9% deambulava mais que 30 metros. E aí ele reavaliou isso lá na alta do hospital. E olha como mudou completamente a mobilidade dos pacientes. A grande maioria, 83%, já deambulava mais que 30 metros e 13% deambulava com ou sem ajuda, com só 1% na transferência com ajuda ou no ortostatismo. Então, se a gente comparar aqui com a alta da UTI, onde se a gente somar quem deambulava, né, que era o 5 e o 7, a gente tem aqui 26% versus aqui a gente tem 96%. Então, a grande maioria dos pacientes já saía do hospital deambulando, mesmo que com ajuda. Aqui o destino de alta, para onde esses pacientes iam de alta? A maioria, 50%, foi para casa sem necessidade de reabilitação, 42% foi para casa com necessidade de reabilitação e só 7% foi internado no hospital específico de reabilitação, mostrando então que esses pacientes, mesmo mostrando fraqueza adquirida na UTI no momento que despertavam, uma mobilidade de média para ruim lá dentro da UTI, iam embora a maioria para casa e sem necessidade de reabilitação. O que ele associou a menor mobilidade e maior necessidade de reabilitação, então? Quais fatores estavam associados a isso? Pacientes mais velhos, que tinham maior score de comorbidade de Carlson e maior score de fragilidade. Então, esses aqui são os pacientes que têm mais risco de ter uma menor mobilidade e mais necessidade de reabilitação. Conclusão: esses pacientes são doentes graves com período prolongado de ventilação mecânica. A reabilitação na UTI foi possível, mas com início atrasado. Então foi possível porque ele mostrou que ele mobilizou 100% dos pacientes. Início atrasado porque ele mostrou que na média os pacientes eram mobilizados a primeira vez no 14º dia. E no último trabalho dele, eles tinham mostrado que lá na UTI deles, eles mobilizavam a primeira vez no 8º dia. Ou seja, eles estavam demorando 6 dias a mais para mobilizar esses pacientes a primeira vez. Por isso que ele fala que o início foi atrasado. E aumentou o nível de mobilidade entre o despertar e a alta da UTI, e a gente viu também que entre a alta da UTI e a alta hospitalar. Galera, então já deixa aquele seu joinha, se inscreve no canal, clica aqui na setinha, manda lá no grupo da sua UTI, do seu hospital, e comenta como que está sendo a experiência de vocês com a mobilidade, com a reabilitação lá dentro da UTI, qual a percepção que vocês estão tendo dos pacientes de vocês, eles estão saindo bem, mal, se recuperam rápido? E eu vejo vocês no próximo Sunday Paper. Até lá!